Pois é, Amadeu, esse cancelamento acabou acontecendo sob a alegação da assessoria do governador Tarcísio de Freitas de que ele estaria com a agenda cheia e teria que cumprir compromissos referentes ao governo de São Paulo e por isso não poderia participar. Tarcísio disse que isso diz respeito apenas a um adiamento, mas que vai sim visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, essas rasteiras que o Ari falou dizem respeito a algumas críticas que aliados de Bolsonaro vêm fazendo ao governador de São Paulo, principalmente depois daquela postagem que a gente trouxe aqui da esposa dele, que disse que o Brasil precisa de um novo CEO e que esse CEO seria o marido dela. Por causa disso, muitas críticas foram feitas e muitos aliados de Bolsonaro dizem nos bastidores que Tarcísio de Freitas não estaria empenhado em declarar um apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. De acordo com interlocutores, esse encontro entre Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, que aconteceria amanhã, entre as 8 às 10 horas da manhã, seria justamente para um pedido de Jair Bolsonaro para que Tarcísio apoiasse a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E isso teria feito com que o governador se sentisse ali pressionado por esse pedido de Jair Bolsonaro. Então, ele preferiu não manter essa agenda, não manter esse encontro no complexo da Papudinha. Um dos aliados, de Jair Bolsonaro que se manifestou foi o filho do próprio ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Em uma entrevista, ele deu a seguinte declaração: primeiro, acredito que ele, Tarcísio, queira visitar o amigo Jair. Tarcísio gosta muito de Bolsonaro e sempre pergunta como ele está. Em segundo, para ouvir da boca de Bolsonaro que ele está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Deixando claro aí, que mesmo com especulações de que Tarcísio seria um nome que poderia disputar a presidência da República, o clã Bolsonaro vem referendando que ele seja candidato à reeleição. Ainda não há uma data prevista para um novo pedido de visita por parte de Tarcísio, mas assim que ele decidir quando será esse pedido, ele deverá fazer a solicitação ao ministro Alexandre de Moraes. Amadeu. Põe aqui, por favor, Nájila, na tela, se puder ser ao lado da Fernanda, ótimo. A frase aí do Flávio. Olha, Ari, acredito que Tarcísio vai visitar o amigo Jair porque ele gosta do meu pai, pergunta sempre como ele está. E o que é que ele vai ouvir? Vai ouvir da boca do meu pai que ele está fazendo um grande trabalho como governador e que a reeleição dele é fundamental para a estratégia de derrotar o PT. Ou seja, o meu pai vai dizer para ele: olhe, você é candidato à reeleição em São Paulo e você tem que apoiar o meu filho a presidente, com mais ênfase, com mais vontade. Então, quando a assessoria do Tarcísio fala em rasteira, essa foi mais uma. É a isso que eles estão se referindo, Ari? É a isso mesmo. Agora, com todo o respeito ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele só está adiando o inevitável. Porque se você assiste a esse programa diariamente, você já entendeu aqui, nós já explicamos para você que a família Bolsonaro tem o projeto de manter-se como a protagonista da oposição. Se Flávio Bolsonaro vai eleito, ok. Mas se Flávio Bolsonaro não vai eleito, ele sendo candidato, os bolsonaros continuam sendo protagonistas. Agora, se Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas é eleito presidente, ele coloca a família Bolsonaro na segunda prateleira da oposição, com o tempo. Com o tempo ele tende a colocar, porque ele será o presidente da República. Então a família, ela faz ali um familismo que claro, faz todo sentido do ponto de vista do protagonismo e da sobrevivência da própria família. Agora, que a família nunca teve um projeto de país ou nunca foi dada a senso de equipe, de time, só descobriram agora? Eu vou aqui passar para o Alessio. Ô, Alessio, o Tarcísio, ele botou o boné do MAGA, não reclamou das tarifas do Trump, tudo em nome do apoio ao Bolsonaro. Na extração do Maduro na Venezuela. Ele foi lá
no palanque dizer que o Moraes era um ditador. Ele fez todos os salamaleques para o bolsonarismo. Ele cansou, Alessio? Olha, Amadeu, ele cansou e, de certa forma, ele fez toda essa movimentação em um sinal claro de que estava se aproximando da família Bolsonaro para poder ter esse aval. Claro, talvez ele tenha sido inocente ao imaginar, como a Maria acabou de explicar, de que ele teria esse apoio, tendo em vista que, se fosse eleito, claro, ele seria o líder desse grupo político. Mas toda essa movimentação fez, inclusive, com que ele perdesse parte do eleitorado de direita, de centro, inclusive, porque ele se aproximou mais ali da extrema-direita, do bolsonarismo em si, para poder tentar conquistar esse apoio. Mas todas essas movimentações que você citou agora, essa aproximação dele com ali esse extremo, né, da política brasileira, defendendo as taxações do Trump, dos Estados Unidos, criticando, de certa forma, a defesa do Brasil pela sua própria soberania, nada disso foi suficiente para que ele hoje tivesse o apoio do Bolsonaro. E essa ida dele, esse convite, de certa forma, para que ele possa ali conversar com esse presidente Bolsonaro no presídio, é para ele ter essa certeza de que o Flávio Bolsonaro será, sim, um candidato à família, será o candidato à oposição, e caso ele queira ter o apoio explícito da família para a reeleição em São Paulo, ele precisa também dar esse apoio ao Flávio de maneira mais contundente. O Franci está trazendo aqui que tem mais uma rasteira contra o Tarcísio. Não foi só essa entrevista e essa declaração que a gente trouxe aqui do Flávio, não. O outro filho também fez uma manifestação. Vai, Franci. Eduardo Bolsonaro fala que lugar de Tarcísio é disputando